então a nossa formação. Eu só gostaria, antes de finalizar um pouco essa questão da fé, ou em que sentido, né, São José é um modelo de fé. Então, como nós vimos, a fé é uma das 3 virtudes teologais, né, ou seja, a fé e a caridade, mas também a esperança. Mas quando nós falamos de fé, nós estamos falando do quê? Né? Então, como a gente viu, quando a gente pega a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, o texto diz: a fé é o fundamento das coisas que se esperam e o argumento das que não se veem. Né? Ou seja, justamente isso, a fé é crer naquilo que não tem visto, é o fundamento da nossa esperança, ou seja, não tem como eu ter esperança se eu não tenho fé, e ao mesmo tempo é aquele argumento das que não se veem, ou seja, a fé é aquilo que me justifica e me ajuda a crer naquilo que eu não vejo. Né? Portanto, a fé católica, a fé cristã, reconhece quem é Jesus, adere aos seus ensinamentos e confia em suas promessas. Por isso que para nós, a fé não é simplesmente você acreditar que existe alguma coisa. Né? Ou seja, toda a nossa fé e experiência com Deus passa por nosso Senhor, né? Passa com a nossa relação para com Cristo. Então, eu reconheço quem é Jesus, eu dou a minha adesão à pessoa de Jesus e aos ensinamentos de Jesus, e eu confio nele e que ele realiza todas as suas promessas. Então veja que é uma coisa muito mais, né, específica. Um cristão é chamado a ter fé em Jesus e confiar nele. Apenas reconhecer quem é Jesus não é suficiente. Os demônios também o reconhecem, mas não o amam, nem confiam nele. São José, por outro lado, é um modelo de fé e confiança. É por isso que por mais que a fé, ela é um ato da inteligência, né? É um ato da inteligência movida pela vontade que foi tocada pela graça. Então, por mais que a fé, do ponto de vista humano, seja um ato da inteligência e da vontade, por outro lado, ela não pode ficar só no nível intelectual, né? Ou seja, ter fé em Jesus não é simplesmente saber quem é Jesus, não é simplesmente reconhecer quem é Jesus, é de fato confiar nele. Porque quando a gente pega nos evangelhos, né, de Mateus, Marcos, Lucas, né, todos dizem a mesma coisa. Os demônios também sabem quem é Jesus. Os demônios reconhecem, só que eles nem amam Jesus e nem confiam em Jesus. Então, por isso que a fé não é simplesmente esse reconhecimento. E quando nós pegamos a vida de São José, né, como eu já falei na primeira colocação, a gente vê justamente essa fé viva, essa fé ardente, que é estimulada pela caridade, né? Essa fé não só que ilumina, mas que contagia todas as áreas da nossa vida, né? São José agarrou-se bem às palavras de Jesus, mesmo quando sua mente e seus sentidos eram incapazes de entender completamente o que nosso Senhor estava dizendo. São José exerceu uma fé ativa, confiante, zelosa, e não apenas uma fé no sentido de reconhecer. Tá? Então, a nossa fé, de fato, para crescer e amadurecer, precisa ir além disso, né? Então, quando você, de fato, confia em nosso Senhor, você se apega no que Jesus fez, no que Jesus ensinou. Se você crê naquilo realmente, se eu creio que Cristo é Deus que se fez homem, se eu creio que Ele padeceu e morreu para me salvar, se eu creio que Ele realmente ressuscitou e está vivo, se eu creio realmente que Ele deixou a igreja com seus sacramentos, se eu creio nisso, eu tenho que me agarrar a isso. Mesmo que muitas vezes eu estou passando por situações difíceis, mesmo que muitas vezes é um monte de adversidades e obstáculos, mesmo que muitas vezes eu não consigo entender totalmente,
Nem o que Jesus disse, nem o que Jesus fez. Porque muitas vezes são mistérios profundos, que a gente só consegue entender até um certo ponto. Então, São José, muitos momentos, pode ter certeza, ele também não entendeu completamente o sentido das palavras de Jesus, ou o sentido dos atos de Jesus. Mas o que ele fazia? Ele se apegava nessas palavras, ele se apegava nesses fatos, mesmo que a sua inteligência, os seus sentidos, muitas vezes não entendesse totalmente o que Jesus tinha feito, ou o que Jesus tinha falado. O problema é que nós, muitas vezes, queremos que Deus se submeta aos nossos sentidos e à nossa inteligência. Então, o conhecimento humano, ele começa pelos sentidos, né? E depois, é óbvio, vai se elevando a um conhecimento intelectual. Essa é a maneira humana de conhecer as coisas. E nós, muitas vezes, não aceitamos que existe uma dimensão da realidade que não se submete nem aos nossos sentidos, nem à nossa realidade, nem à nossa inteligência. Esse é o ponto. Então, as verdades da fé, o conteúdo das verdades da fé, eles não são irracionais. Eles não vão contra a razão, eles não se opõem à razão, mas ao mesmo tempo, eles transcendem a razão, eles vão além. Então, não é irracional, mas também não é totalmente irracional. A gente entende até um ponto. Tá? Então, nós precisamos aprender a confiar, a se apegar à palavra, a se apegar aos fatos, ao que Jesus realmente realizou. É aquilo que eu dizia na primeira parte da colocação, né? Como eu falei, morreu o Papa, tem essa coisa do conclave, não sei mais o quê. Muitas pessoas ficam perguntando um monte de coisa. Tem uma distinção que a gente tem que fazer. O Papa Francisco, por exemplo, às vezes ele pode ter causado muita confusão, porque ele falava muita coisa. Mas se você for ver o pontificado dele, o que ele mudou substancialmente na igreja, na doutrina? Nada. Entendeu? Nada. Por quê? Uma coisa é falar, outra coisa é fazer, é fato. Tá? Então você tem documentos, você tem entrevista, você tem isso, ou seja, fala, tá bom, mas de concreto, não tem nada. Entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque às vezes a nossa vida também é assim. A gente fala muito, é o que eu dizia, o tal de Jesus para cá, Jesus para lá, não sei mais o quê. Só que nós somos chamados a ter um amor e uma fé efetiva e ativa, e não só afetiva. Às vezes a gente é muito afetuoso, é muito afeto, muito sentimento, muita palavra e pouca atitude. E no fundo, na realidade, o que mais conta são as atitudes. Não é tanto o que eu falo, mas é o que eu faço. Lembra o caso dos irmãos lá, não é isso? Da Sagrada Escritura, o mais velho e o mais novo, né? Vai lá, não, já vou, e não vai nunca, né? Fala que vai fazer e não faz. Aí o outro reclama, mas faz. E aí? No fim, o que tem mais peso? É o que encheu o saco e fez? Ou é o que falou bonitinho, falou que ia fazer e desapareceu? Essa é a questão. Lógico que você vai dizer, professor, o ideal é não murmurar, não reclamar e fazer. Tá, e depois você acordou, Alice. Mas, né? O mundo real é um pouco diferente. Entendeu? Eu brinco em casa, por exemplo, né? Eu vejo o André, né? Geralmente, não tem como ele fazer uma coisa sem antes não fazer uma observação. Ele tem que fazer um comentário. Eu falo, velho, ele está terminando a faculdade de biomedicina, ele tem que fazer jornalismo, não biomedicina. Que é um verdadeiro comentarista da Globo News, né? Então é uma coisa assim que... Então sempre tem algum comentário ou revolta. Mas, praticamente 100% das vezes, ele faz.
Ele faz. Se você não matar ele antes, ele faz. Né? Porque tem hora que enche o saco. Né? Ou seja, meu Deus, por que tem que falar alguma coisa? Vai lá e faz, Cacilda. Né? Então, repito, geralmente faz, mas tem que fazer um comentário. Tem que reclamar, tem que questionar, entendeu? Mas faz. Em compensação, outros ou outras que habitam na mesma casa falam que vão fazer. Eu estou esperando até hoje. É verdade? Então, assim, fala, meu Deus. Né? Então, de fato, nós temos que ter uma fé ativa, efetiva. Uma fé separada da vida, uma fé separada do cotidiano não adianta. A sua fé tem que atingir o seu matrimônio. A sua fé tem que atingir a sua família, a comunidade, a sua vida pessoal, né? O trabalho, o dia a dia. E é assim. Não existe outro caminho. Não tem como. Né? Nós estamos caminhando para a eternidade, para o céu. Tá. Mas ainda não chegamos lá. Nós estamos aqui. Aqui e agora. Querendo ou não, gostando ou não. Entendeu? Por que a vida religiosa, muitas vezes, ela é difícil? Por vários motivos. Mas uma das coisas que pega, às vezes, na freirinha, no freizinho, né? No padre, sei lá o quê. Por quê? Olha que interessante. Aquele que é bem intencionado, geralmente, quando vai para a vida consagrada, é porque ele realmente quer o céu. Ele quer Deus, entendeu? Eu quero Deus, eu quero a questão religiosa, eu quero o espiritual, né? Eu quero não sei o quê, eu quero Jesus, eu quero rezar. Eu digo os bem intencionados e ordenados, né? Os loucos aí, Deus toma conta, né? Aí tem de tudo, eu não posso fazer nada, enfim, né? Paciência. Mas eu digo aqueles que são mais ou menos, é mais ou menos isso que quer. E aonde começa a pegar? Começa a pegar porque eu tenho que acordar, não tem essa oração, tem que tomar conta do mato, tem que tomar conta do cabrito, você entendeu? Tem que, eu estava vendo, ó, colocou os negocinhos aqui, ó, as pedrinhas, né? Aí eu tenho que me preocupar com a construção, tem que carregar areia, você entendeu? Tem que fazer pão para vender na missa, percebe? Aí eu tenho que aguentar o bendito que está em crise ou com o capeta que vem aqui encher a paciência e tem que rezar com esse miserável, né? Ou seja, eu quero sossego, meu Deus do céu. Eu quero o céu, eu quero contemplar o Senhor, né? E nossa coisa, meu dia fica quase louco, você entendeu? Tanto que eu chego na capela para rezar a liturgia das horas, eu não sei nem onde está a liturgia. Tão perdido que eu estou. Eu sei lá onde está o que aqui. Aí chega na capela, só se ajoelha e fica extasiado, pensando como vai matar não sei quem. Então assim, é o desafio, por quê? Não tem como, vai ter que lavar a louça, vai ter que lavar a roupa, vai ter que plantar não sei o que, vai ter que pagar boleto, aí é problema não sei na onde, aí tem que aguentar bispo e fofoca não sei do que. Rapaz, mas eu deixei tudo que eu queria ir para o céu e parece que eu estou no inferno. Como é que faz? Aí o cara quer ser padre, aí ele tem que aguentar filosofia e teologia. E ele, às vezes, nossa, acho que é legal, mas ele começa a estudar filosofia, um monte de heresia, uma atrás da outra. Você fala, eita, nós, como é que faz? Então, assim, a intenção, a disposição, sim, é a questão espiritual, mas não tem como separar o espiritual do material, não tem como separar o eterno do temporal, entenderam? E no matrimônio não é muito diferente. E pode ver que começa a dar problema quando o esposo e a esposa começam a espiritualizar demais, né? Ah, eu quero rezar o rosário, eu vou acordar às 3h30. Ai, Frei Gilson, volta, Frei Gilson. Vai começar o meme daqui a pouco, volta, Frei, né? Mas em agosto tem de volta, fique em paz, né? Aí tá bom, eu acordo às 3h30 ou 3:50, sei lá, acorda a fazer o rosário. Aí reza o rosário, e depois passa o dia inteiro irritada, chutando o marido e os filhos. Porque acordou de madrugada, aí está irritada, ou seja, rezou o rosário, não dormiu direito, e o resto do dia, está tudo morto. Então é para não rezar? Não estou dizendo isso, você tem que ver o que você aguenta. Só que eu tenho que rezar o rosário,
Mas eu não posso esquecer que a minha primeira função é ser esposa e mãe. Não tem sentido rezar o rosário e não conseguir tomar conta da casa. Não tem sentido rezar o rosário e não conseguir fazer comida. Não tem sentido rezar o rosário e passar o dia inteiro irritado, maltratando filho, esposa, vizinho, cachorro, gato, papagaio. Não tem sentido. Se eu consigo, amém. Se eu não consigo, amém. Faça outro sacrifício. Faça outra penitência. Percebe? O que adianta eu querer ficar o dia inteiro na igreja, fazendo um monte de coisas e eu não cuido da minha casa? Não adianta. Da mesma forma, o esposo, aí ele está apertado, já tem o seu emprego, mas talvez precisaria fazer uma hora extra, né? Precisaria fazer não sei o quê, porque... Não, mas não vou fazer, porque eu quero ir lá na igreja fazer... Calma. Seu estado de vida. Percebe? Então eu não vou deixar de rezar, eu não vou deixar de buscar uma vida espiritual, mas com ordenação, maneira ordenada, de acordo com o meu estado de vida. É isso que é importante. Agora veja, seja um consagrado, um celibatário, seja uma pessoa casada ou solteira, não tem como separar o espiritual do material. Não convém, isso daí dá rolo. Né? Aí volta naquilo que a gente já falou antes. É viver o ordinário de maneira extraordinária. É viver o dia a dia com amor, com intensidade. Fazer tudo para a maior glória de Deus. Tudo é tudo. Desde lavar uma louça, até dar comida para um pobre, até fazer o meu trabalho. Entendeu? Até estudar. Tudo para a maior glória de Deus. Sempre com o coração voltado para Jesus. Quando a gente entende isso, gente, fica tudo mais fácil. Fica tudo mais fácil. Porque eu posso ser até mecânico, gari. Não tem problema. Não tem problema. Por quê? Porque eu vou fazer aquilo com tanto amor e para a glória de Deus, que na simplicidade eu sou um sinal de Deus. Pode ser faxineira, pode ser médico, pode ser o que você quiser. Mas se é para a glória dele, é para a glória dele. Mas repito, muitas vezes o pessoal perdeu. São José nunca duvidou da divindade de Jesus ou do seu poder de derrotar o mal. Para o mundo, Jesus parecia-se com uma criança normal. Mas São José sabia que Jesus era muito mais que aquilo. Ele adorou nosso Senhor no berço, no lar de Nazaré, no templo em Jerusalém, e como um homem crescido em sua oficina. São José estava sempre consciente de que, ao olhar para Jesus, ele não via ali só apenas um homem, ele via um Deus que se fez homem. São José foi fiel a Jesus na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Por isso que Fulton Sheen compara tudo isso com o matrimônio, né? Venerável Fulton Sheen, ele dizia que todo matrimônio, ele tem um processo, né? Ele dizia que todo casamento tem 3 anéis. O noivado, o anel de noivado, a aliança de casamento e o terceiro anel, que é o sofrimento. Quem é casado maduro entende o que eu estou falando. Ou seja, você tem um anel do noivado, lindinho, maravilhoso. Aí tem um anel do casamento, dia, tudo é festa. O terceiro todo mundo quer correr. A hora que vem a ponta da cruz, oh, meu Deus do céu, não dá não. Cadê o cartório para fazer o divórcio? Né? Essa é a questão. Infelizmente, a maioria dos matrimônios hoje, o pessoal não está se preparando para isso. Noivado, um monte de gente nem noiva mais, nem tem anel de noivado mais. Casamento, de vez em quando, o povo se junta do que casa. E o anel do sofrimento, então, esse desapareceu da face da terra. A maioria não tem paciência com os defeitos do outro e não suporta os desconfortos de qualquer relacionamento.
Então, evidentemente que vai dar separação, vai dar divórcio. Agora, o que isso tem a ver conosco, com São José? Tem a ver que o cristão, de uma certa forma, desde o seu batismo, ele foi estabelecendo um casamento espiritual com Deus. Se é um casamento espiritual, nós também temos o nosso noivado, também temos esse casamento e também temos o nosso sofrimento. Nós também temos 3 anéis. E São José vivenciou esses 3 anéis. Né? Então, ele foi fiel a Jesus na alegria e na tristeza, ou seja, no nascimento de Jesus em Belém e quando esteve perdido no templo em Jerusalém, nasceu alegria, perdeu tristeza. Ele teve na alegria e na tristeza com Jesus. Na saúde e na doença, ensinando-o a ser um bom carpinteiro, aí é saúde, e morrendo em seus braços, né? A doença. Na riqueza e na pobreza, quando os magos deram ouro a Jesus, ele estava lá, riqueza. E quando o ouro se acabou e eles viveram na pobreza no Egito, José também estava lá. Por isso que São José é exemplo e modelo para qualquer esposo e esposa na sua relação com Deus. Porque todos nós na vida espirituais temos que estar do lado de Jesus, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. E muitas vezes nós esquecemos isso, né? Quando eu estou me sentindo bem, quando eu estou alegre, oh Deus, glória a Deus. Mas quando vem o prego na mão, quando vem a tristeza, a solidão, aí a gente começa a murmurar, a reclamar. Cadê Deus? Deus não me ama, Deus esqueceu de mim. Né? Quando eu estou com saúde, oh Pai, Tu és amor. Quando vem a doença, Jesus, cadê você? Deus não me ama. Quando descobre que é uma doença grave, e aí? Você conseguiria passar pelo que o Tiba está passando? Pelo que a Déia está passando? É fácil? Com certeza não. Não tenho a mínima noção do que é isso. Mas de um dia para o outro a sua vida virá de ponta cabeça. Onde você não pode andar, não pode fazer nada. Do pescoço para baixo, está paralisado. E a sua esposa grávida. E aí? Na alegria, na tristeza. Na saúde, mas também na doença. Será que a gente consegue? Dizer o dia inteiro, não, Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Então é fácil falar isso baseado no filme, né? Eu quero ver no concreto, no dia a dia. Deus é bom. Glória a Ti, Senhor. Eu Te louvo. Não só na ressurreição, na cruz também. Então é óbvio que isso não é fácil, gente. É evidente que não é fácil. Pelo amor de Deus, quem dizer que é fácil é louco. Então é muito difícil a gente louvar e adorar a Deus na tristeza, na doença, na pobreza. Quando a gente tem um emprego, quando a gente tem saúde, quando as coisas estão acontecendo do jeito que a gente quer, não é tão difícil. Eu quero ver quando o barquinho vira de ponta cabeça. Você tem filho, seu filho te pede um doce e você não tem dinheiro para comprar um doce para o seu filho, porque você está desempregado. É neguinho te enchendo o saco que você não pagou a conta que não sei de onde que você tinha que pagar. Então isso é terrível. Para um homem, então, misericórdia, né? Para a mulher também, mas o homem, como eu falei, entra as características, né? É humilhante. É humilhante você procurar um emprego, você querer ter... Isso fere a dignidade, entendeu?
Não é nem questão, a maioria dos homens não quer dinheiro, ele quer simplesmente um emprego e ganhar coisa com o suor do seu rosto. E muitas vezes você não encontra um emprego. Ou muitas vezes você encontra um subemprego que você ganha tão pouco que você não consegue pagar tudo. E aí? E como manter essa dignidade, essa honra baseada em Deus? E manter a fé em Deus. E é isso que nós somos chamados. E São José viveu isso. São José viveu esses momentos todos ao lado de Jesus. Ele não abandonou Jesus. Por quê? Porque não são as circunstâncias que tem que mandar na tua vida. O que tem que mandar na tua vida é aquilo que está na tua alma, no teu coração. É a tua fé. As circunstâncias mudam. Deus não muda. Deus é o que é. Por isso que para você ser estável, você não pode se basear em você mesmo. Você não pode se fundamentar naquilo que muda. Santo Agostinho nas Confissões ele já dizia isso. O ser humano quer estabilidade. Só que ele quer estabilidade se apoiando naquilo que é instável. É óbvio que não vai dar certo. Se eu sou instável, se o mundo é instável, se tudo que é criado é temporal e portanto mutável e instável, logo, se eu quero estabilidade, eu tenho que me apoiar naquele que é o único que é, sempre o mesmo. Então, se eu quero ter estabilidade, eu preciso me apoiar naquele que é estável sempre, que é Deus. Ele tem que ser o meu estofo, o meu sustento, o meu substrato. Senão não adianta. Se eu me apoiar em mim, dá rolo. Se eu me apoiar nas coisas, dá rolo. Se eu me apoiar nas pessoas, dá rolo. Se eu me apoiar em dinheiro, bicho Maria, aí lascou. Aí que se mata, porque não tem quase nada, então como é que vai? Né? Então assim, não tem como. Então para eu poder ter uma estabilidade, no sentido forte, eu preciso me apoiar em Deus. E como que eu me apoio em Deus em primeiro lugar? Pela fé, mas também pela esperança e pelo amor. Por isso as 3 virtudes teologais. Amém? Então assim, o José conseguiu passar por tudo isso justamente porque foi um homem de fé. Ele não abandonou Jesus porque ele estava com problemas, porque a situação era difícil. Né? Eu vejo hoje em dia um monte de gente também abandonando a igreja porque a igreja está em crise. Porque o padre, porque não sei quem, porque o coordenador, porque não sei... Tá. E aí você abandona Jesus, abandona a igreja por causa de pessoas. Ou por causa da sua fraqueza. Não. Quando eu caio em pecado, quando eu ofendo a Deus, é aí que eu tenho que rezar mais ainda. É aí que eu tenho que me aproximar mais ainda de Deus. E não se afastar do Senhor. Então é fácil? Não, não é. A gente vai desanimando, o capeta vai empurrando, entendeu? É uma coisa de louco. Né? A tristeza, o desânimo, né? A vontade de desistir. Então, de fato, é difícil sim. Por isso que Nosso Senhor diz, só será salvo quem perseverar até o fim. E só vai perseverar até o fim quem realmente se abrir à graça e corresponder à graça. Só com as nossas forças é impossível. São José sabia disso. Por isso que ele se apoiava em Deus. Por isso que ele grudava no que Jesus fazia e dizia, pronto, não importa o que eu estou sentindo, não importa o que eu estou passando, porque o que importa é o que Deus é. Deus é fiel. Se Deus é fiel, mesmo quando eu sou infiel, então a minha fé, esperança e caridade tem que estar apoiada em Deus, não em mim, nas minhas circunstâncias. Porque somente assim eu vou conseguir ficar em pé. Senão vai tombar mesmo. Não tem como. Não tem como você não se decepcionar com você. Não tem como você não ficar desesperado com as circunstâncias. Não tem como você não se decepcionar com os outros. Mas você só vai conseguir passar por todas essas dificuldades se você estiver em Deus. Se a sua rocha for Jesus. São José entendeu isso. Por isso que ele conseguiu viver o que ele viveu. Né? Então São José pode nos ajudar muito a crescer a nossa fé. Não é fácil hoje ser fiel a Jesus. O mundo não quer que você creia em Cristo. Espere em suas promessas ou o ame.
Pode ver, não quer. Isso entrou na igreja, é isso que nós temos que entender. Quando você tem uma JMJ, onde o bispo organizador diz assim: nós vamos nos reunir, e esse encontro não tem como finalidade converter os jovens. A finalidade não é converter ninguém, é só ter um momento de fraternidade, de escuta, de um aprender com o outro, o dom da vida. Quando você ouve isso, você só não vai se jogar do prédio se você tiver fé. Você fala: não, tudo bem, existe isso, mas quem manda nessa bodega é Jesus, não é essa criatura perdida que está aí. E se nosso Senhor está permitindo isso, Ele sabe o que está fazendo. Ponto. Eu confio nele, vou fazer a minha parte e vou continuar seguindo a vida. Mas se você não tiver isso, você vai entrar em crise. E o que você vai fazer? Sair da igreja. Aí o que acontece? Primeiro vira da resistência. Aí o que é a resistência? Eu reconheço que o Papa é Papa, mas não obedeço. Canonicamente irregular. Eu reconheço. É meu pai, mas não é meu pai. É uma coisa louca. É uma coisa que... Então tá bom. Aí tem a resistência. Aí depois você vai descobrindo que a resistência também tem fissuras. Aí você vira sede vacantista. Aí você diz que a igreja continua, mas que a sede de Pedro está vazia, está vacante. Pio XII foi o último. Desde João 23 para cá foi tudo falso papa. Tudo herege, maçom, né? Então tá bom. Então, um corpo sem cabeça. Tudo bem. É uma igreja meio... parece um fantasma, né? Não sei onde está. Porque não tem endereço, né? Então, é uma coisa meio louca. Aí depois do sede vacantismo, você acaba indo, sei lá, ou para a igreja ortodoxa ou para o protestantismo. Que aí você viu que o catolicismo é uma furada. Aí quando você começa a perceber os problemas da ortodoxia também lá, os ortodoxos, que tem um monte de rolo maçom lá também, né? E os protestantes, tem mais de 4.000 denominações, você fica meio com dúvida para onde você vai, né? Aí você tenta ser budista, né? Aí o nirvana também é uma coisa meio complicada. Ou seja, você volta para o Paulo Freire e pronto, e acabou, e vira ateu. E morreu o assunto. Você vira ateu, chega na conclusão que todas as religiões é tudo uma farsa, uma desgraça, é invenção da cabeça do ser humano, que Deus é uma mitologia, e no fundo a gente veio do nada, volta para o nada, a existência é um instante de dois nada, e que tudo é uma desgraça, mesmo paciência. Essa é a conclusão que você chega. Ah, professor, e aí? E aí vão ter aqueles que se matam, porque não vão aguentar, e tem aqueles que vão dizer: apesar de tudo, a vida é um vazio, não tem sentido, mas vamos viver o carpe diem. Já que eu tenho esse instante, deixa eu aproveitar, porque depois não tem mais nada mesmo, então, né? Vamos gozar a vida, vamos aproveitar. Pode ver, muita gente é esse processo. Só que eu quero que vocês entendam o seguinte: tudo começou onde? Tudo começou numa atitude errada de não ter uma fé firme apoiada em Deus. Ou seja, se apoiou em pessoas, se apoiou em circunstâncias, se apoiou em si mesmo, e não sei mais o que. Vai dar rolo, fique em paz. Vai dar rolo. Uma hora chacoalha de um jeito que não sobra uma maçã na macieira, fica tranquilo. Nem a árvore sobra. Então eu estou falando que é fácil? Não, não estou dizendo isso, meus queridos. É difícil. Mas apoiado em Deus, a gente cai, levanta e vai indo. Toma daqui, toma dali, mas não desiste. Entendeu? Mas se eu não me apoiar em Deus, esquece. Se não tiver uma fé madura, não tem jeito. Você vai enroscar com alguma coisa vai te decepcionar tanto, que você vai chegar à conclusão que não vale a pena. E aí você vai querer ficar só na sua casa e cuidar da tua vida, acabou. Você não está preocupado com mais nada. Morreu o assunto. Então a gente tem que saber lidar com tudo isso. Nós temos que saber lidar com essas situações.
né? São desafios, tá? Então, hoje em dia, se faz de tudo para que você não tenha fé. Essa é a verdade, né? Você gostando ou não, sua paciência será testada. Dificilmente passará um dia em que não lhe será dada a oportunidade de adquirir paciência. Fique em paz, não precisa pedir a paciência. Todo dia já vai dar a oportunidade, né? Deus permite tais provações porque quer que cresçamos em virtude. Ah, professor, então Deus nos prova? Não tenha dúvida disso. Deus prova sim. Ele não nos tenta. Ele permite a tentação, mas Ele não nos tenta. Mas Ele nos prova. Provação não é a mesma coisa que tentação. Tá? Você pode exercer a virtude da paciência de forma concreta em sua vida, sendo compassivo com os outros, especialmente aqueles cujos defeitos você conhece. Que é a coisa mais difícil na vida. Continuar tendo esperança, acreditando na família, na comunidade, não sei o quê, né? Mas você conhece o outro lado da laranja. Você conhece, você fala, tem uma partinha podre ali, entendeu? Ela é bonita olhando nesse ângulo, mas quando eu olho do outro, São José, a coisa está feia, né? Então manter esperança e amor. Você fala, e aí? Mas não tem jeito. Você só não vai desistir se você tiver paciência com o defeito do outro. Ou seja, você até vê as qualidades, mas se você hipervalorizar os defeitos, não tem como não desanimar. Fique em paz. Você vê quando o matrimônio está entrando em crise, é quando o marido só vê os defeitos da esposa. Não consegue ver as qualidades. E aí lascou, esquece. É uma questão de tempo querer se separar e divorciar. Porque não vê mais sentido, entendeu? Não tem esperança, não tem nada. Eu não acredito mais no outro, né? São José viveu com duas pessoas perfeitas, mas deve ter se deparado com frequência com pessoas difíceis e desagradáveis. Ele não viveu só com Maria e Jesus, né? Empregadores, colegas de trabalho, coletores de impostos, políticos, vizinhos, sei lá o quê. Então São José não ficou ali só grudado com Maria e Jesus, né? Que eram pessoas agradabilíssimas, entendeu? E nós muitas vezes é isso, né? A gente quer viver só com gente tranquila. Não, querido, você vai ter que viver também com o tsunami, entendeu? Tem gente de comunidade que é um furacão, entendeu? Quando chega, desestabiliza tudo. Você fala, chegou a Dona Maria. Nossa Senhora. Então, uma coisa... Tem pessoas que são difíceis. Tem pessoas que são chatas, vamos ser sinceros. Tem pessoas que são um purgatório antecipado. É isso. Se você aguentar sem murmurar, você vai para o céu direto. Você não pega nem purgatório, porque já antecipou. Porque tem gente que é muito chata. Nossa Senhora! É uma pulga na cueca. Meu Deus do céu! Né? Agora a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes essa pessoa somos nós. É muito fácil falar dos outros, né? Mas nós somos assim, com as nossas manias. Entendeu? Então, assim, é bom buscar um pouquinho a conversão, né? Ou seja, parar com essa história de que às vezes a gente quer se defender sempre dizendo, não, mas os outros têm que me aceitar como eu sou. Isso é psicologia de boteco. Para. Entendeu? Ou seja, não é bem assim não. Uma coisa, professor, mas todo mundo tem seus defeitos, tá? E defeito existe para quê? Para ser combatido. Então não confunda defeitos com limitações. Limitações, elas existem em nós para a gente crescer na humildade. E a limitação do outro é para eu crescer em paciência. Então isso é limitação. E aí a pessoa, você vai ter que aprender a conviver com as suas limitações e com a limitação do outro. Porque
porque muitas vezes a pessoa nem escolheu aquilo. Então isso é uma coisa. Limitações físicas, limitações psicológicas, limitações espirituais, tá. Desenvolver humildade e paciência, por isso Deus permite. Outra coisa são defeitos. Não tem essa de aceitar defeito. Defeito gera vício. Vício gera problema. Gera pecado. Então defeitos têm que ser enfrentados. Você tem que enfrentar os seus defeitos. E na medida do possível ajudar o outro a enfrentar os deles. Então tem que parar com essa história, entendeu? Ah, mas você tem que aceitar os meus defeitos. Você ficou louco? Eu tenho que aceitar as suas limitações. Eu tenho que ter paciência com você. Eu tenho que te amar e te ajudar. Agora, se eu também não te ajudar a enfrentar os seus defeitos, e esses teus defeitos geram um monte de pecado e problema, eu estou dizendo que está tudo bem? Você ficou louco? Não. Né? Você é óbvio. Eu não estou dizendo que é fácil você enfrentar os seus defeitos. Eu não estou dizendo que a gente vai conseguir mudar uma hora para outra. O que eu estou dizendo é que a gente tem que tentar enfrentar. É isso. Pelo menos tentar. Ponto. Então, se você sabe que você tem um determinado defeito, que aquilo gera tanto problema, você não pode ficar tranquilo com isso. Por um lado, você não tem que se condenar assim, não estou falando para você se condenar. O que eu estou dizendo é, reconheça o seu defeito, peça discernimento a Deus, ajuda os irmãos, como enfrentar esse defeito. E um por vez. Porque às vezes não é um só, né? Se fosse um só, estava bom. É uma ninhada. É gato para tudo quanto é lado. Então é uma coisa que, entendeu? Mas em frente. Em frente. Né? E todo temperamento tem potencial para algum. Fique em paz. Né? O sanguíneo, o colérico, o fleumático, entendeu? Todo. Melancólico. Todo temperamento já colabora para inclinar para algum lado, véio. Meio não muito legal. Né? Então enfrenta. Percebe? Por exemplo, é chato você conviver com alguém que é muito pessimista. Que só, sabe, acha que tudo vai dar errado. Entendeu? Isso é chato, enche o saco. Toda hora jogando água no fogo. Pô, pelo amor de Deus, irmão. Vai para outro lugar, vai sei lá para onde, enfim. Da mesma forma, também é difícil você conviver com uma pessoa que é muito fria. Nada toca o coração dela, é insensível. Né? Jesus amado, a mãe está morrendo na frente do cara e ele é um estoico vivo. Cacilda, não tem sentimento, não tem nada. Da mesma forma que é muito difícil conviver com alguém que é muito paixão, muito tenso. Né? Bom dia, por quê? Bom, calma, irmão, desarma o espírito. Pelo amor de Deus. Passa na capela antes para fazer exorcizado, para ver se... Então é muito difícil você conviver também com uma pessoa que é muito tensa, entendeu? Sempre está assim, meu Deus, qualquer coisa já fica irritado. Rapaz, percebe? Da mesma forma que também é muito difícil conviver com um safado sem vergonha. Né? Sempre está sorrindo. E nunca termina nada que começa. Sempre deixa rabinho, né? Sempre você encontra o rabicho dele. Você fala, fulano passou aqui, pode ter certeza. Por quê? Ele guardou todas as cadeiras, menos aquelas duas. Lavou a louça, mas não tirou a sujeira dentro da louça. Você fala, Cacilda, ele nunca termina o negócio. Ou seja, sempre promete, mas nunca acaba 100%. Sempre deixa um rabichinho. E você tem que ficar consertando o que ele está fazendo. Você tem que estar complementando. Tudo isso é defeito, irmãos. Tudo isso é defeito. E é passível de mudança. É fácil? Não. Mas é possível. E por amor a Deus e às pessoas, nós temos que enfrentar. É difícil conviver com alguém, por exemplo, que sempre chega atrasado. Meu Deus! 7 horas. 7 horas ele está saindo da casa dele. Não, mas 7 horas para estar aqui. Ah, mas né... 15 minutinhos. O que é 15 minutinhos? Mas em tudo, ou quase tudo, sempre é atrasado. Virou hábito. Ah, professor, mas qual é o problema? O problema é que você não é o centro do mundo. O problema é que ninguém é obrigado a ficar te esperando. É isso que você tem que entender.
Nós brasileiros temos isso. Na Europa o pau pega, você pode ter certeza. Se o cara marcar 5, você chegar 5 e 5, ele vai olhar na tua cara e vai perguntar: aconteceu alguma coisa? Quando ele diz aconteceu alguma coisa, ele quer saber se aconteceu alguma coisa grave, algum imprevisto. Se você disser não, ele vai dizer: mas não estava marcado às 5 horas? Eu estou aqui desde as 5 para 5. Ah, desculpa. Não, tudo bem, está desculpada, mas da próxima vez eu levanto e vou embora. É simples. Porque 5 não é 5 e 1. Ah, professor, pode acontecer. Então, por isso que você tem que se programar para chegar antes. Porque pode acontecer imprevisto. Justamente porque eu sei que pode acontecer imprevisto, por isso eu me programo para chegar 10, 15 minutos antes. Porque se acontecer alguma coisa, eu tenho uma margem de erro. Mas nós brasileiros não fomos educados nisso. A gente não foi muito preparado para isso. Entendeu? E aí veio essa mania. Essa é a questão. Né? O matrimônio às vezes dá atrito por quê? Chega atrasado porque não adianta. A mulherada quer ficar fazendo fulinaria e pintura. Percebe? Normal. Tá? Não estou dizendo que não tem que fazer. Não é isso. Ué, mas se você sabe que você vai levar meia hora para pintar, para arrumar o cabelo, para olhar no retrovisor, sei lá o quê, acorde antes. E se tem filho, então, você já sabe que o negócio vai ser pior. Se tem um, é uma coisa, se tem 2 é outra, se tem 3 é outra. E quando tem 5 ou 6, aí Deus te abençoe, porque você vai sei lá que hora que você vai ter que acordar. Porque o negócio é complicado. Entendeu? Mas é uma questão de educação. É uma questão de testemunho. Percebe? Então, repito, eu não estou dizendo que é fácil. Imagina uma pessoa que tem 5 filhos. Ela vai ter que arrumar essas crianças. Ela vai ter que ter a virtude e força de conseguir fazê-las acordar. Sem nenhuma matar a outra. Você percebe? Então assim, aí vai ter que arrumar. E ela não quer sair da ganha dormindo. Ai, meu Deus. Aí como ela já está assim, ô mãe, o João me bateu. A Maria me juntou. E aí começa. Entendeu? Então você manter o equilíbrio e não matar ninguém e chegar no horário é virtude heróica. É virtude heróica, eu estou falando sério. Então, repito, eu não estou dizendo que é fácil. Mas o que eu estou dizendo é que é uma coisa necessária. É uma coisa que nós precisamos aprender. Tanto que pode ver, dependendo da situação que a gente sabe que o pau vai pegar, você chega no horário. Dificilmente alguém chega atrasado em trabalho, por exemplo. Principalmente se tiver um chefe meio louco. Entendeu? Que só vai falar uma vez. A gente dá um jeito, nem que for com um negócio no olho, sei lá, vai dar um jeito de chegar lá. Enfim, meus irmãos, então, toda essa questão da fé, né, ela é extremamente importante. Agora, é só a fé de São José? Não. Aí entra a questão da obediência. E justamente porque era um homem de fé, ele era obedientíssimo a Deus. Ou obedientíssimo, né, como alguns dizem. Então veja bem, São José foi um homem obediente, com certeza, né? Apesar que muitas vezes hoje em dia a virtude da obediência ela é muito mal compreendida, mas ela é necessária, ela é importante, tá? Só que para nós compreendermos a virtude da obediência na maneira como São José viveu, nós temos que entender que a virtude da obediência ela é um desdobramento de outras 2 virtudes. Ela é um desdobramento da virtude da justiça e ela é um desdobramento da virtude da humildade. Em primeiro lugar, da justiça. Tá? Então tem esse livro aqui, um outro livro, do cardeal, né? Cardeal Alex-Marie Lepsieux, né? Da editora Eclésia. São José, esposo da Santíssima Virgem Maria. Esse livro é muito interessante. Tem vários capítulos, né? É um livro, eu diria, mais teológico. Não fica falando simplesmente da vida dele, não sei o que, tem isso também.
mas entra em muitas questões dogmáticas. Muitas questões que a pessoa tem um monte de dúvida, né? Um monte de coisa mesmo. Eu recomendo muito esse livro, bem interessante, né? Muitas curiosidades que o pessoal tem em relação à vida de São José, a predestinação, o seu livre-arbítrio, virtude, não sei mais o quê. Ele entra num monte de coisa, né? Num monte de detalhe que geralmente os outros livros não entram. Geralmente fala muito apenas da vida dele, né? Então, o que acontece aqui? O cardeal Lepsier, né? Ele fala das virtudes de São José. Tem um capítulo que é só sobre isso. E aí ele fala da virtude da justiça, e ele diz assim, que a virtude da justiça, ela pode ser entendida de duas maneiras, no sentido metafórico e no sentido próprio. Tomada no sentido metafórico, justiça significa o quê? Significa uma retidão geral na disposição interior do homem. Ou seja, falar que alguém é justo, ou falar que alguém é portador da virtude da justiça, nesse sentido metafórico, né, nesse primeiro sentido mais metafórico, quer dizer que a pessoa tem uma retidão geral, ou seja, a disposição interior dela é ordenada. Ela tem uma disposição interior profundamente ordenada, ela tem, geralmente falando, toda uma retidão. Então veja no sentido bem amplo, tá? Agora, quando você fala de justiça no sentido próprio, no sentido mais específico, o que é justiça em primeiro lugar? É dar a cada um o que lhe pertence. Então a pessoa justa, ela, né? Ela tem todo um equilíbrio no seu relacionamento, nas suas relações com as outras pessoas. Ela é sensível ao sofrimento dos outros. Ela é sensível à realidade e às necessidades dos outros. Então veja como a virtude da justiça é importante. Por quê? Porque ninguém é uma ilha, ninguém vive sozinho. O ser humano é um ser social, querendo ou não, ele vive em sociedade, família, comunidade. Então, nós temos que nos aprender a nos relacionar com os outros. Veja quantos problemas surgem por causa de relacionamentos confusos, de relações conturbadas. E eu não estou falando só de casamento, estou falando de amizade, entendeu? De coleguismo, de coisa do dia a dia, gente, coisa simples, né? Quanto problema a gente cria porque às vezes a gente usa uma palavra inadequada, entendeu? Uma palavra errada, aí a outra se sente ofendida. Quantas vezes a gente não sabe explicar direito o que a gente quer dizer, aí o outro entende tudo errado, aí dá aquela confusão dos infernos, né? E até explicar que boi não é vaca, misericórdia, já foi, entendeu? Então assim, essa questão do relacionamento é muito sério, fora a questão do egoísmo. Muitas vezes eu quero que todo mundo tome iniciativa, muitas vezes eu preciso ser mandado, senão eu não consigo fazer as coisas. Muitas vezes eu vejo uma necessidade, mas eu vou lá e não faço. Alguém tem que pedir. Muitas vezes aí eu quero que todo mundo me sirva, mas eu não tenho disposição para servir ninguém. Tudo isso passa pela virtude da justiça. Então vou dar um exemplo muito concreto. Imagina você está numa família. Repito, tem lá uma família, 3 filhos. Aí você está olhando a cozinha, está lá a pia com algumas loucinhas para lavar, né? Você vê a sua mãe, está cansada. Caraca, você naquele momento está fazendo droga nenhuma. A única coisa que você faz na vida é contemplar o Baal, né? Fica lá com o Satanás o dia inteiro. E aí a louça está ali. Meu Deus, se você é uma pessoa consciente e madura, lava essa louça, põe, morreu o assunto. Por quê? Eu estou vendo a necessidade. E é justo. Eu moro naquela casa. Meu pai já fizeram tantas coisas por mim. Eu posso ajudar naquele momento. Meu Deus, alguém precisa pedir e mandar? Não deveria. Se eu tivesse a virtude da justiça. Se eu tivesse a virtude da justiça, eu iria lavar a louça, guardar. Mas geralmente o que nós fazemos? E não são só os filhos, estou falando em geral, a nossa vida nós reproduzimos isso. Porque alguém pede e manda, aí automaticamente, quase sempre, aí o que a gente faz? Mas por que não o outro? Por que ele não lava? Por que ele não faz? E por que não você? Por que tem que ser o outro? Por que não você? Mas eu já lavei. Ué, mas você não quer adquirir mérito?
adquire mérito de santidade. Percebe? Comunidade é a mesma coisa. Estou vendo a necessidade. Está aqui o altar, tem um negócio ali, está todo mundo. Aí tem que enrolar o fio, tem que colocar a caixa ali. Eu vejo, eu não estou fazendo nada. Cadê Jesus? Ô criatura, junta o fio, guarda essa caixa lá, minha Nossa Senhora. Percebe? Você só não deve fazer algo, você só não deve tomar uma iniciativa e fazer algo quando você vê que é uma coisa muito complexa, quando você vê que é uma coisa, né, muito séria. Aí sim você tem que perguntar. Né? Quando é uma coisa realmente, você fala, bom, se eu mexer nisso daqui, está indo além da minha calçada, deixa eu... Né? Mas quando são coisas simples, meu Jesus amado, cadê a disposição? Entendeu? Ou se está com medo, né? Ah, vai que eu faço e tomo bronca. Pergunta. É simples. Irmão, você está precisando de ajuda? Irmã, você está precisando de ajuda? Quer que eu faça alguma coisa? Se põe à disposição. É simples. Não espera o outro pedir. Não espera o outro mandar. Principalmente se eu tenho condições de ajudar. Eu estou vendo que há uma necessidade. Então tá bom, né? Para ser prudente, para não atropelar ninguém. Pergunte. Se põe à disposição. A vida seria tão mais fácil, vamos ser honestos. Seria tão mais fácil, meu Deus. Na família, na igreja, na sociedade em geral. Se as pessoas fossem mais sensíveis ao outro. Se nós fôssemos mais justos. Dar ao outro o que pertence ao outro. A justiça regula as relações. Né? Eu não fico pensando só em mim. Por isso que uma pessoa justa, a virtude da justiça, ajuda a combater o vício do egoísmo. Porque eu não fico olhando só para mim, para minhas necessidades, né? Para os meus interesses, para os meus prazeres, para as minhas. Não, eu aprendo a olhar para o outro. Eu aprendo a me relacionar, né? E quando você pega a vida de São José, não é à toa que ele é colocado como justo, né? Por excelência. José sabia muito bem como se relacionar com Maria. Ele sabia muito bem como deveria se relacionar com Jesus. Ele sabia muito bem como teria que se relacionar com os outros. Em cada situação e circunstância. Isso é o justo. Né? Por isso que uma das grandes virtudes que brota da virtude da justiça, qual é? A virtude da religião. A virtude da religião é uma das primeiras que brota da virtude da justiça. Por quê? Porque se a justiça é dar a cada um o que lhe pertence, então eu tenho que dar a Deus o que é de Deus. Eu tenho que prestar a devida honra, o devido culto de adoração ao Senhor, e não qualquer culto, não qualquer honra, mas o culto e honra de latria, de realmente colocar Deus em primeiro lugar no meu coração, na minha vida. Por isso que a virtude da religião, em primeiro lugar, é uma virtude de justiça e de gratidão. É agradecer a Deus por tudo. Porque se eu existo, se eu vivo, é porque Deus me deu a existência. Deus me deu a vida, Deus continua conservando tudo, Deus cuida de mim, nada escapa da sua providência. Então, por isso que a pessoa que é justa, ela não é justa só nas relações com as outras criaturas ou os outros seres humanos. Ela é justa também em relação a Deus. E alguém poderia dizer, professor, mas nós nunca vamos conseguir amar a Deus e adorar a Deus como Ele merece. Sim, nunca vamos mesmo, né? É desproporcional o negócio. Ele é infinito, nós somos finitos. Então, nunca vou conseguir amar e adorar a Deus como Ele merece. Mas Deus não está preocupado com isso. Nós temos que fazer o que devemos fazer, naquilo que é possível para uma criatura. Por isso que na liturgia, quando começa a oração eucarística, não tem uma parte que diz, é digno e justo.
Pode prestar atenção. Está lá no início da oração eucarística. Depois fala, o Senhor esteja convosco, que está no meio de nós, não sei o quê. Aí o padre começa. É digno e justo. É digno, é justo. Não porque Deus precise. Deus não precisa da nossa oração, do nosso louvor e adoração. Mas é digno e justo amá-lo, honrá-lo, adorá-lo, cultuá-lo, mostrando a nossa filial gratidão, mesmo dentro dos limites de uma criatura. Por isso que uma pessoa que se diz ateia, o ateísmo, ele não é fruto só da soberba e do orgulho, ele também é fruto de uma ingratidão profunda. Porque eu não dou a Deus o que é de Deus. Eu acho que tudo é meu. Tudo é meu. A vida, a existência, entendeu? Não devo nada a ninguém. Quantas pessoas dizem isso? Isso é uma ilusão, porque a gente deve um monte de coisa para os outros. Só para pensar um pouco. Você deve coisa para o seu pai, para a sua mãe, e não só a vida, né? Tem gente que continua devendo até hoje. Que tem de pai e mãe que paga a conta de filho casado, é uma coisa escandalosa. Porque uma coisa é pai e mãe ajudar de vez em quando numa situação, né, excepcional. Mas eu conheço pai e mãe que pagam a conta de filho casado. O que é isso? Ema, meu filho, cada um com seus problemas. Já comeu, já bebeu, sai da minha casa, pelo amor de Deus. Vai seguir a tua vida. Uma hora cada um tem que fazer a sua. Jesus, amado. Por isso que pai e mãe tem que preparar o filho para a maturidade, para assumir a própria vida. E não uma redoma de vida, pelo amor de Jesus Cristo, que ninguém aguenta depois. Tem livro de psicologia falando que a adolescência chega até os 35, você ficou louco? Jesus amado. Aí o cara está com 40 anos e a mãe ainda chama ele de filhinho. Isso é falta de surra. Pelo amor de Deus, chama o Bob para tirar o cara de casa. Trabalhar. Isso é muito sério. Às vezes os pais são culpados, né? Tanto o pai quanto a mãe. Muitas vezes também não fizeram o que deveria fazer. Não é assim não. Né? Ou seja, uma hora cada um tem que assumir a sua vida. Até para a pessoa a gente se proteger, pelo amor de Deus. E o dia que o pai e a mãe morrer, como é que faz? Como é que essa pessoa vai viver? Se ela não foi preparada para isso. Então veja bem, ele aqui coloca que a virtude da religião é fundamental, é um desdobramento da justiça, mas a obediência também. Ou seja, da virtude da justiça brota também a piedade e a obediência. A piedade tem por objeto a honra e o culto que devemos aos nossos pais e à nossa pátria. Então, o que leva a virtude da piedade? Leva você a honrar o seu pai e a sua mãe, e leva você a honrar a sua pátria. Essa virtude é importante. Por isso que há uma ordem. Em primeiro lugar, Deus. Depois vem a família. Depois vem a pátria. Eu tenho que amar a Deus, minha família e a pátria. E na família, quem eu honro primeiro? Os filhos. Não. Você honra a esposa. E a esposa honra o marido. Depois os filhos. Os filhos vêm depois. A pessoa não tem que colocar o filho em primeiro lugar? Não. O esposo tem que se preocupar com a esposa em primeiro lugar. E os dois juntos se preocupar com os filhos. Isso é um erro hoje em dia, que eu não sei quem inventou isso. Mas não é egoísmo? Lógico que não. Se um casal não está bem, como é que vai cuidar de filho? Pelo amor de Deus. Então eu tenho que me preocupar em cuidar da esposa, a esposa cuidar do marido, e os dois juntos cuidarem dos filhos, educá-los bem na lei de Deus. Então é Deus, família e a sua pátria. O que é honrar a pátria? Essas besteiras que vocês veem na internet? Não. Honrar a pátria é você amar de fato o país que você nasceu, é você procurar fazer coisas boas para tornar o seu país, a sua nação melhor. Entendeu? É nesse sentido.
É pensar no Brasil como nação, como pátria. Um dos problemas do nosso país é esse, meus irmãos. Só existe projeto de poder, não tem projeto de pátria, não tem projeto de nação. Você não vê um político, ou pelo menos, sei lá, 95%, né? É tudo projeto de poder. O cara quer entrar na política para ter poder, para manter o grupo dele poderoso, não sei o quê. Aí você fala, mas qual é o projeto de país que você tem? Nenhum. Onde já se viu o nosso país, por exemplo, a gente não ter uma estrutura ferroviária, o país inteiro. Isso facilitaria profundamente a vida do brasileiro. A questão comercial, um monte de coisa. Não temos estradas, não temos ferrovia, não temos hidrovia. Ou seja, o país precisa de uma infraestrutura. Quando você pensa num projeto de pátria, você pensa na infraestrutura. Depois você pensa na organização geopolítica. Depois você pensa no elemento cultural e educacional, entendeu? Porque você está pensando na pátria, você está pensando no país. Você não está pensando em você e no seu grupo. Nosso país não tem isso. Pega os romanos, pega os líderes romanos, pega Júlio César, né? Pega Augusto, o imperador Augusto, pega Marco Aurélio, os grandes líderes romanos. Eles não eram só conquistadores, eles eram construtores. A expansão de Roma, ao mesmo tempo que acontecia, eles se preocupavam com a infraestrutura. Para quê? Para que o império, né? Para que Roma fosse não só grandiosa, mas gloriosa. E ao mesmo tempo se preocupava com o elemento cultural. O que esse povo está estudando? O que essas crianças estão... No Brasil você não tem isso, repito, é projeto de poder. Hora de um grupo, hora de outro grupo. Acabou. Então isso é muito triste, entendeu? É muito triste. O nosso país tem um potencial enorme em vários aspectos, mas nós não temos um projeto de país. E quando você não tem um projeto de país, não tem como melhorar enquanto pátria. Não tem jeito. Porque aí alguém sempre está defendendo só o seu interesse, né? E aí ou é roubando, ou é corrupção, ou é sei lá o quê, fazendo leis que beneficiam apenas um determinado grupo. Então fica muito difícil, entendeu? Então nós, enfim, tem muita coisa para aprender ainda, né? Então a virtude da piedade, ela é fundamental, sim, entendeu? Por isso que é ridículo também quando o casalzinho vai casar, né? Tá certo que tem pai e mãe que força, né? Mas tudo bem. Aí, quando é o primeiro conflito? O primeiro conflito é na lista de convidados. Quem vamos convidar? Se não tem festa, é fácil de resolver. Chama todo mundo para missa e morreu o assunto. Mas geralmente o pessoal gosta do samba do balacutaco, né? Então, tem que ter uma festinha, né? Só que a maioria não é rico, né? Não dá para fazer uma festa para 1000 pessoas. Então, geralmente é para 100, por aí. Tá. Quem vai chamar? Aí começa a fazer a lista, pai e mãe começam a meter o bedelho, porque tem que chamar aquele tio lá do Mato Grosso, que faz 50 anos que você não vê, mas é seu tio, né? Aí tem que chamar não sei quem, mas mãe, não dá, pai, não dá. Mas aí os dois também não sabem conversar, nem o pai nem a mãe e nem os filhotes. Aí resposta do filho ou da filha: o casamento é meu, a festa é minha e eu convido quem eu quero. Mas se a pessoa essa resposta está errada, ela não é só estúpida, ela é errada. Por quê? Porque a virtude da piedade leva você a honrar o seu pai e sua mãe. E junto com ela vem a gratidão. E, portanto, pode ter pessoas que você não conheceu, mas às vezes essas pessoas foram importantes na história da sua família. Então eu não posso simplesmente descartar isso. Eu não posso ter uma visão atomista, individualista, onde não, o que interessa sou eu, o que interessa é as pessoas que eu gosto e morreu o assunto. Eu não tenho preocupação nenhuma de honrar meu pai e minha mãe. Ou seja, eu vou colocar meu pai e minha mãe numa sinuca de bico horrorosa, porque eu não quero chamar uma pessoa que eu nunca vi, não tenho muito carinho, não sei o quê. Eu acompanhei um caso assim terrível, porque
um rapaz falou isso para a mãe é aluna minha, e ela ficou bem mal, não sabia o que fazer, porque ele falou justamente isso: o casamento é meu, eu não vou convidar uma pessoa que faz 30 anos que eu não vejo, que era um tio dele, irmão da mãe. Só que qual é o detalhe? O detalhe é que ela se separou e o pai praticamente não ajudou a cuidar dele. Então, quem ajudou a cuidar dele quando ele tinha principalmente 2 anos, 3 anos, 4 anos, foi o tio. E aí a mulher fincou o pé e falou: não, você vai convidar o seu tio. Porque você pode fazer vários anos que você não vê, porque ele mudou para outro estado, perdeu o vínculo, beleza. Só que quando você era pequenininho, quem cuidou de você e me ajudou a cuidar de você foi seu tio, não foi seu pai. Então existe uma coisa chamada gratidão, independente se faz 20 ou 30 anos que você não vê. E aí no final ele acabou aceitando, né? Porque eu também quase ameacei matá-lo. Então a questão é... Então assim, são coisas que a gente não pode, entendeu, meus irmãos? Isso é muito sério. Agora, e a virtude da obediência? Principalmente São José, né? Então a virtude da obediência, esta virtude de que procede toda a reverência e todo o culto que nós devemos aos nossos superiores. Como que isso realmente se manifestou em São José? Primeiro, à voz do anjo que lhe revela o mistério da encarnação, São José não opõe resistência alguma. Ao contrário, se uniu novamente sem atraso à sua santa esposa, aceitando implicitamente por este ato de obediência todas as disposições que agradassem à providência de Deus, tomar a seu respeito. É este mesmo espírito de obediência que vemos resplandecer nele na dupla ocasião de fuga para o Egito e de retorno à Palestina. São José não põe nenhum retardo na execução das ordens recebidas, como nota atentamente as Escrituras, né? Então veja, é lógico que a virtude da obediência, em primeiro lugar, está vinculada a Deus, a obedecer a Deus. E São José viveu muito isso. Só que não é só a Deus. A virtude da obediência quer dizer a honra, a reverência e o culto que você deve ter aos seus superiores. Essa é a questão, né? Ou seja, é evidente que eu tenho que obedecer a Deus, mas muitas vezes a obediência a Deus passa também por algumas pessoas. Então, se eu faço parte de uma paróquia, tem um padre lá, ele é um superior. E aí, como é que faz? Eu devo uma certa obediência a ele. Se eu faço parte da comunidade, existe um conselho, existem os superiores, né? Seja comunidade de vida ou comunidade de aliança. Eu também devo uma certa obediência. Então essa reverência, né? A obediência é justamente essa reverência, né? E essa disposição a aceitar, a acatar aquilo que algum superior meu está pedindo ou está mandando. É nesse aspecto. Só que no mundo moderno contemporâneo isso se esvaiu, né? Todo mundo olha com certo desprezo a questão da obediência. Eu lembro alguns anos atrás, quando teve greve de aluno lá em São Paulo, nas escolas públicas, nos muros, né? Os próprios professores pichavam o muro dizendo: não queremos alunos obedientes, queremos alunos críticos. Entendeu? Então, assim, evidente que uma coisa é você... Aí vai voltar aquela discussão, né? Mas a obediência cega, não sei o quê. Em relação aos superiores, não existe obediência cega. Por quê? A coisa é muito simples. Entrou pecado, entrou heresia, termina a obediência, tá bom. Mas na grande maioria das vezes o problema não é esse, entendeu? O problema é que muitas vezes nós queremos fazer o que a gente quer, não o que o outro mandou. É isso, né? Então, assim, repito, a obediência termina na questão dos superiores quando entra pecado e heresia. Agora, se o que a pessoa está pedindo não é nem pecado, nem heresia, ah, mas eu não gosto. Bom, aí já é um problema seu. Entendeu? Você vai lá e faz. Pronto. É simples. É? E em relação a Deus é óbvio, é? Deus nunca vai pedir para você pecar nem fazer heresia, Cacilda. Então vai lá e obedeça. Agora o problema é que às vezes a gente não concorda muito, essa que é a verdade. A gente não concorda, não gosta, né? Aí inventaram a tal da obediência dialogada.
Eu não sei que de obediência é essa, mas enfim. Que obediência dialogada? Ou você obedece, ou você não obedece, é isso. Né? Você pode até, sei lá, perguntar alguma coisa para ficar mais claro, mas, pô, eu faço o que estão me pedindo ou não faço, ponto. Ou se você tiver com muita dificuldade, você pode ser honesto e dizer, irmão, irmã, eu não sei se eu consigo, eu tenho medo, sei lá, entendeu? Você pode compartilhar o seu coração, você pode compartilhar uma dificuldade, mas não no sentido de desobedecer, de falar, não faço. Né? Se for fazer isso, eu prefiro ir embora. Ou seja, você já planta o pé e já rasga o negócio, né? Então, não tem sentido. Né? E São José, com a vida dele, mostra claramente isso, né? Essa disposição, essa reverência. Em primeiro lugar, evidente, em relação a Deus. Essa prontidão de obedecer a Deus, de fazer a vontade de Deus. Tá? Por isso a questão dos mandamentos, da lei, né? De seguir os costumes do seu povo. Ele entendia que tudo isso, de fato, o aproximava de Deus. Ele não ficava lá discutindo, batendo boca, querendo a outra alternativa. E no fundo da nossa vida, vamos ser honestos, se você parar para pensar, muitas vezes nós temos muitos problemas, porque nós somos filhos de Adão. E o que quer dizer isso? Somos filhos da rebeldia. Tá? Isso é um problema. Esse é um problema. Porque, junto com isso, o que vem? Né? Por que São José é um modelo de obediência? A obediência requer confiança. Foi a falta de confiança da parte dos nossos primeiros pais, ou seja, de Adão e Eva, que causou a queda de toda a humanidade no pecado. No jardim do Éden, nossos primeiros pais foram enganados e levados à desobediência a Deus pela serpente. O diabo instilou em suas mentes dúvidas em relação à confiabilidade de Deus. Tanto que a serpente perguntou, é verdade que Deus disse que morrereis? Nossos novos pais, ou seja, a Virgem Maria e São José, confiaram em Deus e estavam dispostos a sofrer por sua obediência a Deus. Eles tinham certeza de que Deus tinha em mente o melhor para eles. Entenderam? Então, da mesma forma que no paraíso, Satanás plantou cisânia, desconfiança, e a desobediência e a rebeldia é consequência disso, no fundo, só obedece a Deus, no sentido intenso, quem confia em Deus. Por isso que a obediência está vinculada à fé. Se eu não sou uma pessoa de fé profunda, eu não vou conseguir obedecer a Deus. Eu não vou conseguir. Porque eu não confio. Para eu obedecer, eu tenho que confiar. E para eu confiar profundamente em Deus, eu tenho que acreditar que Deus sabe o que é melhor para mim do que eu mesmo. Enquanto eu acho que eu sei o que é melhor para mim, eu não vou obedecer, eu não vou confiar. Agora, se eu realmente confio na providência, se eu entendo que nada escapa do olhar de Deus e que Deus quer e sabe o que é melhor para mim, eu me abandono nos seus braços. Eu obedeço, eu faço o que Ele manda, o que Ele pede, eu adequo a minha vontade à vontade dEle. E em segundo ponto, se eu creio realmente em tudo isso, né, e faço parte da igreja, então eu vou viver a obediência na igreja. Mesmo que muitas vezes tem coisas que me machucam, tem coisas que eu não concordo, seja em relação a bispo, padre, né, sei lá que, ou na comunidade em relação aos superiores. Porque, repito, para eu desobedecer só se entrar pecado e heresia. Fora disso, esquece. Então o católico não é obrigado a obedecer quando entra isso. Mas vamos ser sinceros, na grande maioria das vezes não entra nada disso. Entra o quê? Coisas que a gente não concorda, que a gente sabe que às vezes é um capricho, entendeu? Além de ser um capricho, é estratégia de pedra no caminho, né? Então eu não vou proibir a Dominus Salus. Eu não vou proibir que vocês existam, mas eu vou criar algumas dificuldades para ver se vocês querem existir mesmo. Eu não faço o aborto direto, mas tento fazer o indireto, gerando dificuldades. Né? Isso assim, lá no Alasca. Então, o grande ponto é esse. Então, o que eu tenho que fazer? Se eu confio realmente em Deus, se o carisma veio de Deus, se é obra de Deus,
Ah, professor, mas estão criando empecilhos, estão criando barreiras. Isso é um problema para nós. Nada disso é um problema para Deus. Essa obra é dele. A questão é que o outro está criando uma barreira e um empecilho. E se eu não escuto Deus e não confio em Deus, o que acontece? Eu crio um outro empecilho. Eu crio uma outra barreira. Não. Deixe que Satanás e os seus súditos criem. Confie em Deus. Peça sabedoria e discernimento. E crie soluções, não barreiras. Não empecilhos. Isso é o caminho. Mas só consegue viver isso quem realmente vive a obediência. E só consegue viver a obediência quem confia em Deus. Senão não vai. A gente vai se rebelar, vai chutar o pau da barraca, vai não sei o quê. Veja o que está acontecendo na igreja. Padres famosos que vocês conhecem, não é? Amigos nossos, se rebelando. Não celebro mais missa nova, só missa em latim agora. Sou da resistência, sou não sei o quê. Chutou a cuíca, chutou tudo. Então, às vezes, o pessoal me pergunta, professor, falo, olha, gente, eu até entendo o que o pessoal está fazendo. Eu entendo porque é difícil. São pessoas que foram injustiçadas, são pessoas que foram perseguidas, são pessoas muitas vezes que foram caluniadas, são pessoas que são chutadas há 20 anos. Então, realmente, uma hora a pessoa cansa e fala, vai se ferrar todo mundo e acabou. Eu não estou fazendo nada de errado, e quem faz coisa errada nem corrigido é. Então, uma hora a pessoa cansa, ela explode, entendeu? Ela vai para a guerra. Ela fala, já que é briga, vamos lá. Né? Só que aí ela começa a querer pagar o mal com o mal. Aí ela começa a entrar numa confusão, onde teologicamente, sem ela perceber, no fundo ela está negando a própria questão da igreja. Então, repito, eu não estou dizendo que é fácil, e nem estou criticando essas pessoas. Eu entendo por que elas fazem isso, entendeu? E elas têm motivos sérios. Eu só não concordo, e não acho que isso seja a melhor atitude. É só isso. Eu não acho que isso vai resolver, não acho que é a melhor solução, não é o melhor caminho. Então, eu entendo. Se eu falar que eu nunca tive vontade de fazer isso, estou mentindo. Porque eu também tomo as minhas pancadas. Você está na área da formação, é muito fácil também, não. Você tem que ficar ouvindo abobrinha de cardeal, bispo, padre, periquito, papagaio. E às vezes você ouve coisa e vê coisa e fala, rapaz, onde esse povo estudou? E aí você tem que ficar pianinho. Porque se você corrigir, dependendo, o negócio vai piorar 1000 vezes. Então tem que pedir discernimento, sabedoria para saber falar na hora certa, do jeito certo, e saber qual lutas lutar. Porque quem quer lutar todas as lutas não ganha nenhuma. Eu tenho que saber guardar energia para lutar quando for inevitável. Quando o conflito for inevitável, tudo bem. Aí vamos para o pau e morreu o assunto. Mas aí tem que ter discernimento. Tem que saber que lutas lutar e quando lutar. Quem quer lutar tudo, nunca perde tudo, não ganha nada. Porque se desgasta. Então, finalizando, São José tinha essa certeza, essa fé, essa confiança. Por isso era obediente. Não ficou fiel a Adão e Eva. Ficou fiel à Virgem Maria e Jesus. Então, se nós temos os nossos primeiros pais, nós temos os novos pais, que é Maria e José. Maria e José nos ensina claramente o caminho da obediência e não o caminho da desobediência, mas porque foram pessoas de fé. É isso. Então, que São José nos ajude a crescer nessa obediência. Agora, se nós realmente seguirmos o modelo de fé e de obediência, São José, veja que esses aspectos que eu salientei aqui estão muito ligados à justiça e à fé dele. Mas para finalizar, só queria dizer uma última coisa. A virtude da obediência também pressupõe a virtude da humildade. Uma pessoa soberba nunca vai obedecer na vida. Ela não consegue. Ela só consegue ouvir a si mesma. Então a pessoa humilde é aquela que ama a verdade, é aquela que aceita a realidade tal como é. E portanto,
se eu sei que eu sou limitado, se eu sei que eu tenho defeitos, se eu sei que eu sou filho de Adão e tenho uma inclinação para o mal, se eu sei que eu tenho tantas coisas, eu preciso de Deus e, portanto, Deus sabe o que é melhor para mim do que eu mesmo, da mesma forma que muitas vezes eu também preciso das mediações humanas. Eu preciso dos outros. Essa é a questão. Então, a pessoa humilde, ela sabe disso. Por isso que ela, um dos grandes frutos da humildade é a obediência. E para ela desobedecer só se for por motivos muito graves e sérios. Caso contrário, não tem porquê. Tá bom? A parte da tarde, depois do almoço, então, nós vamos falar de uma coisa que eu particularmente gosto muito. Porque na medida em que São José foi o justo por excelência, fidelíssimo e obedientíssimo, São José foi justamente o que? Aquele que viveu no silêncio. Aquele em que teve toda uma vida interior. Mas dizer que ele teve uma vida interior não quer dizer que ele não teve uma vida exterior. Então, na parte da tarde, nós vamos refletir justamente sobre isso. Qual foi a vida interior? O que foi esse recolhimento e silêncio na vida de São José? O que ele nos ensina com isso? E quais são as consequências disso na nossa vida exterior? Porque José também teve a vida exterior, mas era uma vida exterior pautada pela vida interior, e não o contrário.